Olá a todos, sejam bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao iniciar as nossas reuniões, nós pedimos que compartilhem com seus amigos e seus familiares e que também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará por mais tempo as nossas reuniões virtuais. Também sempre esclarecemos que os nossos estudos são feitos baseados em dois livros: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, aos quais nós estudamos de forma alternada. Na oportunidade de hoje, abordaremos dois temas de grande relevância para nós, cristãos e espíritas: a desencarnação de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, em 1º de novembro de 1918, e o 2 de novembro, denominado de Dia dos Finados, que, segundo Jesus, é a libertação da vida corpórea. E quem nos trará as suas reflexões sobre esse tema é o nosso irmão de ideal espírita, João Aparecido. João, suas palavras iniciais. Pois é, Renata, com grande emoção, começamos a nossa exposição, saudando a todos aqueles que estão sintonizados com o canal do Lar de Teresa. E o tema realmente é muito importante, relevante e oportuno. São essas nossas palavras iniciais e vamos então desenvolver esse tema junto aos nossos companheiros. Passemos agora à leitura de nossa página inicial. Meu reino não é deste mundo. A imortalidade da alma. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. O Espiritismo veio completar, neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sobre seu verdadeiro aspecto. Como toda gente imagina, um país cuja pormenorizada descrição leia. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 1 a 8. Passemos então à nossa prece inicial. Mestre amado Jesus,
reunidos aqui em teu nome, para o estudo do teu evangelho, dos teus ensinamentos. Pedimos as suas bênçãos e a sua proteção, que possamos absorver os conhecimentos que nos serão trazidos e colocá-los na prática do nosso dia a dia, no trabalho do bem, no trabalho da caridade. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. Vamos assim trazer as nossas melhores vibrações para o nosso querido irmão João, que abordará o tema Relembrando Eurípides Barçanufo e o Dia dos Finados. João, a palavra é sua. Conforme a proposta do nosso tema, é abordar exatamente essa oportunidade de relembrar esse espírito que deixou um rastro de luz. Eurípides Barçanufo, pela ordem de data, vamos dizer assim, 1º de novembro. E depois, a seguir, também nós temos o 2 de novembro. É considerado o Dia dos Finados, que na realidade é o dia de retorno ao mundo espiritual, de nós nos lembrarmos dos nossos entes queridos. Então vejamos como é que a doutrina espírita nos apresenta esse enfoque. E demos então uma sequência para poder chegar à nossa finalização, ok? Então, começamos exatamente por aquele que é o mestre, modelo e guia. Vamos lembrar a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo de perfeição que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E ali a resposta é Jesus, somente 5 letras. Então é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso mestre. Aí vai corroborar exatamente quando, mais à frente, o nosso mestre Jesus também, já se despedindo dos seus discípulos, diz: Eu vou para meu Pai, porém não vos deixarei órfãos. Se me amardes e guardardes os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Verdade, que repetirá o que vos tenho dito e vos falará de muito mais que por ora não podeis suportar, e ficará convosco por todo sempre. Então, nesta promessa de Jesus, nós observamos exatamente a proposta de que, quando fosse um tempo hábil, o tempo necessário, o tempo ideal, ele enviaria o Consolador. E não seria uma pessoa esse Consolador, porque ficaria conosco por todo sempre. Então esse Espírito estaria atrelado, preso a nós. Haveria de ser o desdobramento dos próprios ensinamentos que ele deixou. Porque se me amardes e guardares meus ensinos, então haveria que ter uma base. E aí então ele falaria mais nesse desdobramento. Mas havia necessidade do amadurecimento da humanidade. E nós podemos observar que chegou esse momento desse amadurecimento. Foi exatamente quando a própria humanidade começou a questionar: mas se existe Deus, por que tanta miséria? Por que tanto sofrimento? Então, é o direito realmente de questionar, de querer saber, querer aprender. Dizem os filósofos que a base da filosofia está no questionamento. E com- com- começamos a filosofar dentro da nossa pequenez, querendo respostas a essas perguntas. Então, nesse momento, o momento adequado para a vinda do Consolador prometido por Jesus. E então, nós aí estamos, exatamente o nosso codificador, Allan Kardec, ou, vamos estar no registro de nascimento dele, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que reencarnou em 3 de outubro de 1804. E, a partir de 18 de abril de 1857, a sociedade francesa começa a ver um novo escritor lançando um livro, O Livro dos Espíritos. E ali vem trazer a revelação do Consolador prometido por Jesus. Também nesse desdobramento, quando Allan Kardec questiona o Espírito de Verdade, como está lá na mensagem, e nós, em obras póstumas, fazendo esse resumo, nós podemos observar exatamente ele perguntando para o Espírito de Verdade se ele confirmava essa missão.
que diziam que ele tinha, por várias mensagens anteriores e muito sintéticas. E nessa mensagem mais longa, ele, então, o Espírito de Verdade, sim, confirma. Mas não há nenhum motivo para você se vangloriar por uma tarefa que você nem começou. Se você souber dar cabo dela, os homens saberão reconhecer o seu valor, porque é pelos frutos que se reconhece o valor da árvore. E por enquanto, você não produziu os frutos. Então, os homens saberão reconhecer o seu valor, mas poderás ser bem-sucedido e poderás vir a falir. Porque aí vem essa pergunta do próprio Hipólito Leão de Nizar Rivaio. E se eu vier a falir? Porque quando o Espírito de Deus relata exatamente esta grandeza, a importância de despertar, de abalar e transformar a humanidade inteira, ele pergunta, Hipólito, e se eu vier a falir? Ele fala assim, outro ocupará seu lugar. Porque quando a obra é do Pai, é do Criador, não repousa sobre os ombros de um só homem. E aí, Hipólito pergunta, então já existe alguém designado para me substituir se eu vir a falir? E o Espírito de Verdade responde, está sem estar. Muito interessante a resposta. Está sem estar. Ou seja, os que estavam realmente envolvidos, todo com a vinda do Consolador, já estavam previstos. Agora, se porventura ele viesse a falir, não haveria solução de continuidade. Outro ocuparia o lugar. E se não houvesse, a um momento adequado, esse outro viria dar o suporte necessário no desdobramento dessa doutrina. E nós vamos identificar que no momento em que a doutrina espírita estaria ali quase que sendo balançada, Allan Kardec já havia desencarnado, e aí então, num desses congressos que queria mudar a denominação do próprio espiritismo, de doutrina espírita para doutrina espiritualista, eis que Leon Denis é convidado para presidir esse congresso. E a ascendência dele no movimento espírita era exatamente uma responsabilidade muito grande pelo que ele já tinha demonstrado, pela literatura, pela segurança. E ele vinha um pouco mais atrás, porque na época em que Allan Kardec lançou o livro Espírito, ele estava na adolescência ainda. Nessa oportunidade, então, ele, Leon Denis, convida-no como presidente de honra, e ele, então, dirigindo o Congresso, como podemos dizer assim, colocou o trem no trilho. Foi o consolidador da doutrina espírita. Existe tradução desses anais desse congresso, é importante que todos os espíritas, não espíritas, pudessem ter acesso e ver realmente a responsabilidade de Hipólito Leão de Nizar Rivaio, Allan Kardec, a responsabilidade de Leon Denis. E Leon Denis, então, é convocado a fazer exatamente um resumo, a que chama de anais do Congresso, para poder aquilo traduzir em instruções para a humanidade de um modo geral. E nessa oportunidade, Leon dizia, eu já estou finalizando uma obra que vai atender. E essa obra não é outra senão Depois da Morte. E realmente numa linguagem mais acessível à sociedade de um modo geral, com mais objetividade para exatamente atender o momento da consolação deste isolamento. Mas por que estamos aí agora com Eurípides Barçanufo? Eurípides Barçanufo desencarnou exatamente em 1º de novembro. Então, 1º de novembro é uma data muito significativa. Por quê? Ele estava exatamente com 38 anos. Ele nasceu em 1º de maio e desencarnou em 1º de novembro de 1918. E observemos que esta obra de Leon Denis se encaixa perfeitamente quando ele, residindo em Sacramento, era um líder da comunidade católica da juventude ali, de projeção, demonstrando a estirpe desse espírito. Ele tinha dúvidas que não havia possível respostas. O pároco, o sacerdote, não conseguia. Até que resolveu dar uma Bíblia de presente para ele. Então, essa Bíblia é recomendado que ele não comentasse com ninguém e não deixasse outra pessoa, era exclusivamente para que ele buscasse as respostas que ele queria, porque o sacerdote não tinha mais possibilidade de atendê-lo. E ele então vai
diretamente na Bíblia, vendo o Novo Testamento, o Velho Testamento, né, tentando buscar respostas. E as dúvidas, principalmente dele, eram em torno do Sermão das Bem-aventuranças, o chamado Sermão do Montanha. Como entender essas bem-aventuranças? E havia um tio que residia exatamente na fazenda, e era um sitiante singelo, de instrução primária. Ele, quando vinha a Sacramento, ele dialogava e ficava hospedado na casa dos pais ali de Eurípides. E então ele aproveitava, tentando desfazer a empolgação do tio, que era um dos integrantes de uma comunidade espírita na fazenda, tenta persuadi-lo a abandonar aquilo e voltar para a religião católica. Aí o tio falou assim: olha, eu não tenho argumento para você que tem mais cultura. Então dê uma lida nesse livro e depois então você me dê a resposta. E ele, Eurípides, passou a noite lendo esse livro, depois da morte. Então, varou a noite, leu o livro todo. No dia seguinte, vai devolver ao seu tio. O seu tio, não, fique com você, vai lhe ser mais útil do que para mim neste momento. E o tio faz o convite. Por que você não aparece para conhecer o nosso grupo singelo lá na fazenda? A hora que você quiser, será um prazer recebê-lo. E aí, nessa altura, Eurípides já estava se balançando com o conteúdo. E leia mais pausadamente esse livro. E então nós vamos, pela biografia de Eurípides Barçanufo, perceber que ele se dirige realmente lá à fazenda. Vai à fazenda para poder tirar as dúvidas que ele tinha sobre o sermão das bem-aventuranças. Mas faz a seguinte proposta: se João o Evangelista me der as respostas das questões que eu tenho, eu retorno de lá espírita. E se dirigiu. E nessa reunião modesta, ele então observa pessoas simples, cultura realmente bem reduzida, comparando com a cultura dele, e quando desenvolve essa reunião, uma entidade se manifesta e se apresenta como sendo João Evangelista. E começa a responder a cada uma das dúvidas de Eurípides. Nenhum deles sabiam quais eram as dúvidas de Eurípides. Ele não havia conversado com eles. E todas as dúvidas que ele tinha, João Evangelista respondeu por aquele médio singelo, simples. E Eurípides voltou da fazenda espírita. E daí para frente ele informa o pároco e começa realmente a desenvolver todinha a sua missão, a ponto de chegar reconhecido, e aí, nas obras que foram lançadas, como o apóstolo da caridade, que não cabe nesses poucos minutos narrar exatamente esta maravilha da sua existência, mas querendo fazer exatamente esse retorno. Vejamos a relevância dessa obra de Leon Denis, o consolidador da doutrina espírita, depois da morte. Nesse trânsito do dia 1º para o dia 2 de novembro, inspirado por o nosso querido Eurípides Barçanufo, vamos entrar no livro Depois da Morte, ver como é que ele, Leon Denis, nos apresenta esse trânsito. Mas vamos observar que se aí tivermos realmente já querendo aprofundar um pouco mais, vamos buscar. Vamos buscar o livro dos Espíritos. Vamos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, obras da codificação, que vai nos dar um embasamento mais seguro. E vamos aí percebendo que acima está o mestre, modelo e guia. E quando nós raciocinamos Jesus como mestre, modelo e guia, não tem como não lembrar, nesta passagem, todo ano se repete, todo ano tem o dia 1º e o dia 2 de novembro, mas permanece exatamente aquela divulgação, a elucidação de Jesus quando disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. É óbvio que ele não está se referindo à vida orgânica, à vida material, à vida biológica, porque o corpo vai se consumir, vai se destruir. Então ele está exatamente buscando trazer uma síntese para que pudéssemos ter a clareza dos ensinamentos que ele veio trazer. E mais ainda,
Passou períodos, estamos com mais de 2000 anos, e é agora que começamos a arranhar assim, na periferia das palavras do nosso Mestre Jesus, quando ele dissera: Eu vim para que tenhas vida e vida de abundância. Ele vem exclusivamente, o Messias, no seu missionato, nos dar a demonstração da imortalidade da alma. Não existe outro exemplo igual ao dele. Então ele sabia o que iria acontecer, pelo trâmite que ele teria que passar. Não poderia ser uma coisa leve, sutil, somente espiritual. Não havia como permanecer na mente da humanidade. Ele teria que se entregar exatamente ao martirológico que deixasse fazer o que realmente quiseram fazer com o corpo dele, com ele. Naquele instante, ele demonstra a ligação direta dele com o Criador. Pai, afaste de mim o cálice. Se não houver essa possibilidade, que então se consuma. Esta passagem que ele estava assim, uma visão do que entra naquela chamada semana do martírio, né? E ele passando próximo ao templo de Jerusalém, ele chama outra atenção para outra expressão muito clara para nós. Destruam este templo, não esse, este templo, e em 3 dias eu edificarei outro. Edificarei outro. O que aconteceu? Destruíram o corpo dele com a crucificação. E ele dissera também, é bom que nós nos lembremos disso, não vim destruir as leis, mas dar-lhes cumprimento. As leis que ele se referia não eram as leis humanas, mas as leis divinas. Então ele dá um exemplo patente disto, preparando o terreno. Nas várias oportunidades, mais distintas, estão ali 3 oportunidades, onde dizem que ele ressuscitou Lázaro. Ele disse: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. O corpo estava se decompondo ali, cheirando mal, como diziam, mas ele dizendo: Lázaro não morreu. Rolem a pedra do sepulcro. Rolaram, desperta Lázaro e venha. Ele sai do sepulcro. Depois vamos observar outra passagem na casa de Jairo. O Jairo então diz a ele: Mas, Senhor, agora a menina já morreu. A menina não morreu, a menina dorme. Levanta-te, menina. Talita cum. E ela então desperta, sorrindo. Aí ele diz: Dê um caldo para ela, que ela está com fome. Caminhando, vai lá o acompanhamento, aquele caminhar levando o corpo para o sepultamento o filho da viúva de Naim. Então interrompe o trajeto e aí ele lá novamente desperta o filho da viúva de Naim. Nessas oportunidades, hoje nós não temos mais dúvida que fenômeno que ocorreu, porque está na crista da onda o conhecimento científico, para que não haja nenhuma dúvida, fenômeno de experiência de quase morte. Então, existe um livro que relata atualmente essa experiência de quase morte de um neurologista. O livro é conhecido como sendo A Prova do Céu. Não tem nada a ver com doutrina espírita, com espiritismo diretamente. Por quê? São experiências de cientistas, de neurologistas. Ele entrou realmente num processo de EQM, experiência de quase morte. E havia deixado instrução com seus pares que aguardassem um período de 7 dias e depois poderia desligar os equipamentos. E no acompanhamento dessa experiência, a monitoração, não havia nenhuma atividade cerebral. Os equipamentos demonstravam linearmente que não tinha nenhuma atividade. Tirando as secreções, o cérebro constava que estava realmente prejudicado. E então, diziam, se ele não volta mais, se voltar, ficará sequelas. Quando chega ali exatamente o que estão preparando para o desligamento dos equipamentos, ele desperta, lépido, lépido, fagueiro, e dizendo tudo o que ocorreu naqueles 7 dias, inclusive com as atividades em torno do seu corpo. E os pais vão dizer, mas que memória é essa que você tem? A sua memória estava inativa, não há nenhum registro de atividade. E ele diz, então eu tenho uma memória extra cerebral. O mesmo termo usado por Banerjee, o primeiro psiquiatra
indiano a pesquisar experiências de quase morte e cunhou o termo memória extra cerebral. Vamos ver Ian Stevenson também, 20 casos sugestivos de reencarnação, outro é, especialista dessa área, que também vai fazendo uma pesquisa das crianças, lembrando de existências passadas. No Brasil tivemos o Hernando Guimarães Andrade lançando Reencarnação no Brasil. Então é um fato comprovado cientificamente essa existência e sobrevivência da alma. E se ocorresse a morte orgânica, o desligamento da alma, não teria como voltar mais à vida. E Jesus, então, naquele fenômeno, diz, destruam esse templo. Foi destruído. Quando ele ressurge no domingo de Páscoa, aí ele deu um golpe de misericórdia na morte. Não na morte física, mas naquela chamada morte espiritual. Morreu, acabou. Não, a alma é imortal. E ele retorna e aí está com o seu corpo espiritual. Como ele diz, destruam este templo, que era o corpo físico, e em 3 dias eu edificarei o outro, o corpo espiritual, que doutrinariamente a doutrina espírita chama de perispírito, modelo organizador biológico, como é conhecido hoje no jargão dos especialistas da área. Porém, nós vamos observar, Paulo já falava também em termos desse corpo espiritual, dizendo: morre o corpo físico, surge o corpo espiritual. Então, esse corpo é inseparável, o perispírito, como chama a doutrina espírita. E ele então convive com seus discípulos por um largo período, aparecendo entre eles com as portas e janelas fechadas, porque não existe nenhum obstáculo para o espírito transitar no mundo material. Também a caminho de Emaús acompanha os discípulos e vai até, a convite deles, exatamente ceiar. E durante o momento da ceia, o que acontece? Quando ele parte o pão, ele se dilui. Aí é que eles falam, mestre, reconhecendo, mas o mestre já tinha seguido. Então, Jesus é o mestre modelo e guia, demonstrou a imortalidade da alma. Corroboramos sua expressão. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. A imortalidade da alma. Somos imortais. Nós não somos os corpos. Os corpos são perecíveis. É o momento em que esse casulo, ou como diz, templo, Jesus chamando, Paulo também, tem um valor que devemos privar, porque também não nos pertence, é dado por empréstimo. Se nós observarmos as palavras de Jesus, vós sois deuses, tudo o que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Mas para fazer, brilhe a vossa luz. Ah, brilhar a luz é desenvolver as potencialidades da alma, desenvolver as virtudes que temos estado latente. Então, aí, o que ele realizou, poderemos realizar. Então, é o processo da evolução. E é impossível atingir esse desenvolvimento numa única existência na face da Terra. O corolário, então, da imortalidade da alma está no desdobramento da multiplicidade de existência, ou pluralidade das existências, ou, no jargão mais popular, reencarnação. Duplo sentido no dizer de Jesus: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, pela imortalidade da alma e pelas oportunidades renovadas de voltarmos ao mundo material por múltiplas existências, pluralidade das existências. Assim temos a possibilidade de desenvolvendo a nossa potencialidade criada simples e ignorante para chegar um dia aos espíritos puros e perfeitos, a exemplo de Jesus. Então, veja, essa é a senda que nos aguarda. Mas vejamos muito bem, ainda é frágil essa crença, essa credibilidade na humanidade em termos da sua própria imortalidade. Então, vindo o Consolador prometido, através do nosso mestre Hipólito Leão Denisard Rivaio, Allan Kardec, nós vamos ali fazer exatamente um passeio pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós temos o diálogo de Jesus com Pilatos, no capítulo 2. E aí, então, nesse diálogo fica bem patente dizendo, Pilatos perguntando, tu és rei? Tu dizes, mas o meu reino não é aqui.
Porque se fosse aqui, a minha gente, os meus, teriam tomado providência para não cair na mão dos judeus. E aí então volta, ele pergunta: Tu és rei? Quem é do meu reino, ouve a minha voz. E então entende a verdade. E o que é a verdade? Então, esse diálogo se prolonga ali, ficando exatamente patente a menção dele. O meu reino não é aqui. A realeza de Jesus transita pelos mundos materiais, porém, é para que nós tenhamos lembrança. Ele veio para que tenhamos vida, e vida e abundância, a nossa imortalidade. Então, ele demonstrou a imortalidade. Mas parece que isso, naquela época, criou mais impacto a morte, através da crucificação, do que a imortalidade da alma. Então havia que aguardar a vinda do Consolador. E com a vinda do Consolador, então, aquilo que foi um fenômeno exclusivo de Jesus naquela época, vem a proliferação da manifestação dos espíritos. E aí vem os espíritos chamados os batedores. E ficou quase que banalizado quando estudamos ali da escala espírita. Os batedores, quais são os espíritos que pertencem ali da terceira ordem? Ficou minimizado. Mas quando se fala em termos de batedores, exatamente é uma função, uma missão de abrir caminhos. E foram esses espíritos que vieram para abrir os caminhos, como acontece, como a autoridade chega no nosso país, pousa no aeroporto, mas ele não vem desguarnecido para o hotel onde vai ficar hospedado, para os eventos dele. À frente da comitiva estão os batedores, que garantem a segurança da estrada e vai despertando atenção para aquela autoridade que está vindo ali. Então, também, antes da vinda do missionário, que era exatamente com a função de trazer a terceira revelação, ou seja, o consuelo prometido, vieram os espíritos batedores sensibilizando toda a humanidade do nosso planeta através da multiplicidade dos fenômenos mediúnicos. Não houve ninguém que tivesse privilégio. Toda a sociedade balançou pelos fenômenos das mesas girantes, aquele fenômeno que realmente não tinha preocupação com moralidade. Era o fenômeno que importava, abrindo caminhos para que, quando viesse o Consolador, já tivesse sensibilizado pela manifestação dos espíritos que viriam trazer essa doutrina dos espíritos, onde quem teve a responsabilidade de conduzir Hipólito e Leão Denis Rivaio, na sua modéstia, reconhecendo que a doutrina não era dele, o conteúdo é dos espíritos. Então eles se entregam no anonimato, no pseudônimo de Allan Kardec, e aí então sai o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação. Porém, esse assunto é muito longo, vasto, e não teria pretensão de poucos 30, 40 minutos fazer essa abrangência, mas sensibilizá-los. Vamos observar que, transitando pelo Livro dos Espíritos, nós detectamos ali uma pergunta que passa bem dissimulada, mas que nos marcou e marca indelevelmente quando lá chegamos. Eu agradeço muito a nossa querida irmã, fundadora do Lar Teresa, Brunilde Mendes, Espírito Santo, quando me recebeu no Lar Teresa e determinou, organizando ali o ESD, com mais outros companheiros que estavam à frente do trabalho no Lar Teresa, ela me determinou: você não me saia do Livro dos Espíritos. Então, anualmente, fazendo essa reciclagem, reciclagem, reciclagem. Depois de em torno de uns 20 anos, preparando novamente o estudo, passando pela mesma pergunta, tinha passado N vezes, falei, como é que eu não tinha reparado isto? Mas é questão realmente que a gente, com o tempo, vai sendo uma visão mais aprofundada, mais cuidadosa, com mais percepção. E aí cheguei à conclusão de entender uma outra expressão de Jesus, que a gente repete costumeiramente, mas aí eu senti na própria pele. Não lanceis pérolas aos porcos. E é uma expressão assim meio contundente, né? Mas porque os porcos não valorizam uma joia, uma preciosidade. É inútil. Então, tem que ter realmente uma base, um interesse, uma busca. E essa busca longa é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Ali Kardec pergunta aos espíritos
como é que faria para conhecer a si mesmo? Porque ver os erros, qualidades dos outros, a gente está vendo. Mas como é que vamos conhecer nós mesmos? E aí então os espíritos fazei como faziam. Santo Agostinho respondendo essa pergunta. Um filósofo da antiguidade conhece a ti mesmo. Mas como é que eu vou conhecer a mim mesmo? Aí vem a receita de Santo Agostinho. Fazer um exame do que fez durante o dia, quando chegar à noite. Tudo que for equivocado, se assumir um propósito no dia seguinte, se for possível consertar, consertar logo. E se não for possível consertar, procurar não cometer o mesmo erro. E tudo aquilo que for positivo, vamos cuidar de repeti-lo, fazer o nosso roteiro. E na manhã seguinte, quando despertar, novamente recordar esse propósito. Não cometerei o mesmo erro outra vez. E aquilo que for possível consertar, sair para reatar os laços desarmonizados e perseverar à busca desse esclarecimento, agindo corretamente. Muito bem, mas aí Allan Kardec ainda faz uma subpergunta A. Essa pergunta A é uma resposta longa, mas queremos chamar a atenção ao finalzinho da resposta. E ali a pérola que eu consegui perceber. Então, e essa pérola está exatamente vinculada ao exemplo que Jesus deu. Eu vim para que tenhas vida, e vida e abundância. Então, lá está Santo Agostinho. Sabemos que vós dizeis, finalzinho da resposta, sabemos que vós dizeis ser certo o presente e incerto o futuro. Pois é esta incerteza, essa dúvida, que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da imortalidade da alma. Olha, se não houver nenhuma dúvida, o que é que estabelece nosso íntimo? Convicção, certeza da nossa imortalidade. E por que eles estão interessados exatamente que cada um de nós temos essa certeza? Ahá! Nós vamos fechar com isso. Aí vem um parêntese. Na medida que nós venhamos ter essa convicção, essa certeza, vem uma consequência, e a cobrança está ali para o Santo Agostinho. E que vos achais incumbidos de espalhar. Não pode ser egoísta. Ah, eu descobri. Não pode colocar a candeia debaixo do velador, debaixo da mesa, tem que botar a lâmpada para clarear todo mundo. E a partir daí, eu virei realmente um dos que torna-se até meio repetitivo. Por quê? Sensibilizando essa pérola que está ali na 919A. Mas não é só descobrir a pérola, ela tem que funcionar. E aí estamos tentando sensibilizar. E nós observamos exatamente por quê. Dá a impressão que aquilo passou desapercebido. Na minha ignorância dessa impressão. Mas por que Allan Kardec não colocou na página de rosto do Livro dos Espíritos? O objetivo que os Espíritos ditaram à doutrina espírita é exatamente o quê? Estabelecer a nossa convicção da nossa imortalidade. Não, mas isso é para a gente chegar lá e conquistar esse avanço. Mas ele colocou, sim, e isso está exatamente no Evangelho, o capítulo 2. E vamos do item 5 a 7, 8, ponto de vista. E ele nos diz: a mínima dúvida que nós tivermos acerca da nossa imortalidade, o nosso ponto de vista estará preso na terra. Supervalorizamos a nossa existência corporal. E aí entram tudo os nossos vícios morais de se completar, satisfazer os prazeres da vida material. Por quê? Morreu, acabou. Então vamos gozar a vida. Porém, na medida que essa convicção se estabelece, o nosso ponto de vista se desloca para a vida espiritual. E aí a consciência, estamos aqui de passagem. Não trouxemos nada. E tudo que for daqui, aqui permanecerá. Vamos sair do jeito que nós chegamos, levando a experiência, a maturidade, o conhecimento, a moralização. Esse é o nosso patrimônio intransferível. Cada um tem que desenvolver e conquistar o seu mesmo. Então, dentro dessa dinâmica, tudo que envolve vida material
cai na relativa importância. Perda de entes queridos não dói tanto, porque daqui a pouco nós estamos juntos novamente. O amor não terminou, continua mais intenso ainda depois da desencarnação. E agora, o 2 de novembro, não podemos ver nossos entes queridos como mortos, estão mais vivos do que nós. Momentaneamente, nós estamos mortos aqui na carne, com essa dúvida sobre a vida espiritual. Mas eles não têm, porque eles estão na vida espiritual. E o sentimento que cada um tem carrega consigo. Então, por isso, nós estamos ali com o Mestre Jesus, que veio trazer a demonstração da imortalidade da alma. Com Allan Kardec, que em O Livro dos Espíritos nos traz a possibilidade de tirarmos toda e qualquer dúvida sobre a nossa imortalidade. Leon Denis, que vem coroar isso com o livro Depois da Morte. E Eurípides Barros Ranulfo, que é o nosso espírito como médium, exatamente o apóstolo da caridade, que é onde, fora da caridade, não há salvação, segundo a nossa doutrina. Então, vamos finalizar a nossa exposição deixando para vocês um lindo presente para que possam refletir um pouquinho mais. É exatamente a visão de Eurípides, através da mediunidade do inesquecível Francisco Cândido Xavier. Hilário Silva, através do livro A Vida Escreve, está lá, a visão de Eurípides. E essa visão que ele teve do mundo espiritual e o contato com Jesus, ele não comentou com ninguém, manteve sigilo. E quem veio revelar é Hilário Silva. Por quê? Exatamente a grandeza do espírito, a modéstia. Então, que é esse exemplo de vida, Eurípides Barçanufo, através e depois da morte, clareou a sua mente. O caminho está aí para nós, e aí é a doutrina espírita para solidificar. Então, queridos e amados irmãos, sejam espíritas ou não espíritas, o Mestre veio para toda a humanidade. E o Consolador Prometido também não é para ficar preso na casa espírita só, é aberta para o mundo. E que possamos, então, valorizar a atual existência, mais uma existência no plano, e conquistarmos realmente a nossa vitória através da convicção de que somos almas imortais. Estamos na condição de almas. Deixando o corpo físico, voltamos a ser espíritos. Espírito é a alma desencarnada. Muda de termo para dar quem está ainda na vida corpórea e aqueles que estão lá. E sejam, então, as nossas derradeiras palavras, aquela do nosso Mestre Jesus. Ele nos disse: A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Que essa paz exemplificada pelo nosso Mestre Jesus estabeleça no nosso coração, estabeleça em nós, almas imortais, nesse trâmite da lembrança dos nossos entes queridos que nos antecederam. Um abraço fraterno a todos que nos deram a sua atenção até este momento. Paz, luz em todos os corações. Muito obrigado, João, mais uma vez por nos trazer tantos esclarecimentos sobre o Evangelho, sobre essa data tão importante que é o Dia dos Finados, que nos traz tantas lembranças daqueles entes queridos que já se foram, e também esclarecimentos sobre esse espírito luminoso, Eurípides Barçanufo. Agradecemos também a todos que estão conosco até esse momento e aproveitamos para renovar o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas. Se vocês gostaram da nossa reunião de hoje, compartilhem, dê o seu like e não esqueçam de apertar o sininho, pois assim vocês serão lembrados de toda novidade aqui no nosso canal. Vamos agora passar para a nossa prece de encerramento e assim finalizamos o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, unimos os nossos corações e colocamos em nossa tela mental
a doce imagem do nosso Mestre Jesus. Agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para o estudo, para os esclarecimentos, para um maior entendimento sobre a nossa vida. Pedimos a Ti, Senhor, as Suas bênçãos, a Sua paz, que ela recaia sobre todo o nosso planeta, que tanto necessita dela, e que possamos nós ser os transmissores dessa paz, trazendo o que há de melhor em cada um de nós e levando para todos os nossos irmãos necessitados de amor, de uma palavra amiga, de um consolo. Fica conosco, Senhor, que as suas vibrações de amor permaneçam juntos de nós e que possamos retornar aos nossos afazeres, mas acalentados, com a nossa fé renovada de que todos somos irmãos e que caminhamos juntos em sua direção e em direção a Deus, nosso Pai de amor. Graças a Deus. Muito obrigada e até a próxima semana. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés.
Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte.